Oi, bom dia, que a paz esteja contigo, amém? Vamos ler a palavra para mim poder contar esse testemunho forte para você, amém? Eu tenho certeza que em algum momento você vai se identificar ou alguém da família passou por isso, ou está passando por isso. Vamos lá? 1 Coríntios 10 diz assim, ó, capítulo 10, versículo 19, diz assim: Mas que te digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as, é, os sacrifícios são sacrifícios ao demônio e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Meus irmãos, isso aqui, nós temos várias passagens bíblicas que falam sobre isso, né? Nós temos um versículo, um versículo lá, num dos livros do Velho Testamento, que diz assim, ó, que onde há um ídolo, até o teto é amaldiçoado, né? Nós temos o Salmo 115, que se você quiser ver aí, Salmo 115, você pode ler. Nós temos uma palavra lá em Coríntios 6:10, que diz assim, entre outros erros, entre outros pecados, diz que adoração a ídolos está incluída entre as pessoas que não vão poder herdar a salvação, antes que se arrependem. Se se arrepender, temos direito, né? Todos que se arrependerem, seja lá qual for o erro, qual for o pecado, a pessoa tem direito à salvação. Entendeu? Apocalipse 22 também está falando. E as pessoas que adoram ídolos está incluído também, né? Assim como outros erros. Então, eu quero aqui contar para vocês um testemunho. O meu marido, ele é falecido, né? Quando eu conheci ele, eu estava lendo a Bíblia. Na época, né? Estava lendo a Bíblia. E eu não estava ainda dentro de uma igreja, mas eu já li a Bíblia, já foi a palavra que me libertou, né? Conhecereis a palavra, né? Conhecereis a verdade, ela vai te libertando. Você vai lendo e você vai reconhecendo aquilo que é errado, e você vai confessando, e você vai, né? Deixando aquela palavra transformar você. Eu vou ter que fazer esse áudio, meus irmãos, pelo menos em 3 vezes, para não ficar muito longo, né? E quando eu conheci ele, ele tinha uma prática que ele toda segunda-feira ele tinha que acender vela para as almas. E toda vez quando ele acendia vela para as almas, eu sentia um clima tão estranho naquela casa. Eu sentia pessoas invisíveis passando por mim. Eu estava uma vez deitada, né? Geralmente ela acendia às 6 horas da noite, né? 18 horas. E eu sentia aqueles espíritos ali perto me cheirando, um cheiro de cigarro, um cheiro de bebida, né? E eu falava para ele sobre isso, ele dizia assim, não é meus guia. Eu digo, não, não está certo isso. Eu já tinha um discernimento espiritual. Eu disse, isso são demônios, isso são espíritos malignos. Ele não. Eu digo, eu sei que é. Aí o que acontece? Quando ele manifestava também, geralmente quando ele acendia, demorava um pouco, ele manifestava. Ficava lá e aí chamava outra pessoa. E essa pessoa, ela não expulsava aquele mal, ela recebia aquele mal. Aí eu ficava pensando, não tem lógica. Como é que a pessoa, ao invés de expulsar o mal, ela vai receber para ela? Eu ficava encucada com aquilo ali. Não entrava no meu espírito, né? E como eu já estava lendo a Bíblia, eu digo, não, Jesus fazia expulsar. E eu me lembro que a primeira experiência que eu tive com esse mundo espiritual, no caso eu já tinha tido isso fora essas experiências, né? A primeira experiência que eu tive expulsando, eu já estava no segundo filho, né? Estava amamentando. E ele chegou. Quando ele chegou, ele estava lotado, cheio de entidade. E eu, amamentando meu filho, né? Eu estava até deitada numa rede. E eu expulsei eles no nome de Jesus, porque eu vi na Bíblia que Jesus expulsava e que nos deu poder sobre eles. E eu usei a minha fé naquele momento e expulsei aqueles demônios, para a glória de Deus, né? Eu digo, olha, eu pensei assim comigo, olha, o negócio funciona. Daí nasceu dentro de mim aumentou aquela vontade, né? Porque na verdade eu já tinha essa vontade, mas aumentou aquela vontade de estudar a Bíblia, né? Já já eu volto com a segunda parte.